Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje, a gente vai retomar um pouquinho o tema do planejamento sucessório. A gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do planejamento sucessório, quais são essas etapas, a importância também de algumas coisas do planejamento sucessório, como, por exemplo, o conselho de administração e o acordo de acionistas. E depois a gente vai entrar em outros aspectos mais específicos também desse planejamento sucessório. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria. Aos que estão assistindo aqui, quem acompanha o canal, não se esqueçam de se inscrever, dar um joinha lá no vídeo, que ajuda a gente também, e eventualmente compartilhar nas redes sociais quando a gente postar o vídeo depois. Tá bom? Professor, então, com a palavra, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Jorge. Nós estamos aqui juntos, né, nesse projeto, dando continuidade. Então, esse é o nosso quarto vídeo do tema planejamento acessório. Primeiro, a gente falou da questão da importância, o que é. O segundo, falamos de quais são as dificuldades da implementação. O terceiro, falamos de quais são as ações sendo tomadas. E agora a gente vai falar das etapas da implementação do planejamento acessório. Então, eu vou compartilhar aqui o material, né, que a gente tem referente ao tema da nossa bate-papo de hoje. Então, quais seriam as etapas, né? Então, o que a gente falou nos vídeos passados, né? Que o planejamento sucessório é um instrumento utilizado para cuidar da sucessão empresarial, na questão quando você tem, né, herdeiros de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até sexta geração que vão ou não assumir a empresa, e temos os fundadores da empresa que estão naquele processo de aposentadoria, né? Ou seja, eles estão cansados, querem descansar e querem deixar a empresa para que os herdeiros possam tocar, ou algum administrador profissional possa fazer isso, né? Então, qual que seria nas primeiras etapas, né? Então, aquilo que a gente falou no vídeo passado. Então, existe a realidade é uma coisa e o sonho é outra, né? Eu quero me aposentar, quero me afastar, mas eu não quero largar o bastão, de repente eu perder meu posto de presidente da empresa, o dono da empresa, e não é uma coisa fácil. Fora a experiência que esse pessoal tem, né, para poder continuar contribuindo para a empresa, para poder ela continuar gerando os frutos aí para poder fazer a manutenção das empresas. Então, uma das primeiras etapas que a gente aconselha normalmente fazer é que esses antigos gestores, que pode ser os fundadores ou pode ser uma segunda geração que assumiu a empresa, eles deixam de fazer parte da direção da empresa, deixam de cuidar da rotina do dia a dia e passam a fazer, né, parte do conselho de administração. Então, o conselho de administração é uma figura que está prevista na lei das SAs. Você pode criar também um para uma limitada, não tem problema nenhum, desde que o estatuto assim haja previsão para você poder fazer isso. E qual é a função do conselho de administração? É decidir e pensar em questões estratégicas da empresa. É uma vantagem porque o antigo administrador deixa de sair do dia a dia, né? Porque o dia a dia é uma coisa que toma muito tempo, fica se preocupando com questões rotineiras, e ele passa a pensar em coisas mais estratégicas em relação à empresa. Então, ele pode dedicar o seu tempo para pensar nessas questões estratégicas. Então, eu posso, por exemplo, uma coisa que eu não tinha tempo antes, de fazer visita a principais clientes e fornecedores, poder fazer melhores negociações, né? Porque é muito comum você chegar, às vezes, no cliente ou no fornecedor e, de repente, você conversando, você surgir uma oportunidade de negócio boa, de um valor melhor, de um prazo menor para fornecimento, ou de um prazo maior para pagamento. Então, tudo isso, né, desde que o dono da empresa, o antigo dono da empresa ou o conselheiro administrativo, que passa a ser esse antigo gestor, possa fazer isso, né? O tempo gasto será feito com questões relevantes, que eu acho importante. De repente, tem uma feira mundial do segmento daquele setor. Eu posso participar, eu posso ir lá visitar, ver novas tecnologias e trazer aqui para a minha empresa uma máquina que pode custar um valor significativo, mas vai reduzir o tempo de gasto de produção, o gasto de insumos que eu tenho, por exemplo. Eu posso participar, por exemplo, de associações de entidades de classe, né? Se eu sou um supermercado, por exemplo, se eu sou uma indústria, eu vou para uma Fiesp, né? Uma Firjan da vida, e participo, faço parte até da cargo de gestão, na qual posso cuidar de interesses relativos ao segmento do setor que vai poder beneficiar a minha empresa. De repente, eu posso verificar uma instrução normativa, um decreto, né, alguma coisa de incentivo para o segmento que possa fazer vantagem para mim, não só para a minha empresa, mas para o segmento como um todo, né? E qual que é a vantagem para esse conselheiro? Não precisa mais ir todo dia na empresa. Eu posso, de repente, ir 2 vezes por semana, eu posso, às vezes, uma vez por semana, eu posso ir só depois do almoço, por exemplo, de manhã eu posso me dedicar a jogar golfe, né? Por exemplo, jogar tênis, jogar futebol,
né, descansar, dormir um pouco mais, né? Então, eu tenho mais tempo de aproveitar a vida, né? Qual que é a grande reclamação desse pessoal, né? Eu não aproveitei a vida, né? Fiquei só trabalhando, não aproveitei a vida, e de repente eu posso ter esse tempo porque eu não preciso me dedicar todo esse tempo à empresa. Eu já preparei o pessoal que vai estar administrando o negócio, que são os herdeiros ou as administrações profissionais, eu posso me afastar desse dia a dia da empresa. Eu acho que é uma vantagem para ambas as partes. Então, essa seria uma das primeiras etapas que normalmente nós aconselhamos quando a gente vai implementar um planejamento sucessório. Não é fácil, né, Jorge? Porque aquela coisa, né? O rei, quando vai entregar a coroa, né, tem uma dificuldade, né? Ele acha que vai perder o poder. Então, assim, é um processo que tem que ser trabalhado, inclusive, às vezes, até psicologicamente. Tem que trabalhar psicologicamente a cabeça desse antigo gestor para que ele... O que acontece? O que é muito comum, né? Se ele vai todo dia na empresa, tem lá um espaço para ele ir, às vezes os antigos funcionários, em vez de conversar com os novos administradores, e eles estão sendo mais rígidos, vão conversar com o antigo administrador. Aquela coisa, em vez de falar com a mãe, que a mãe vai falar, não, vai falar com o pai, que o pai é mais flexível. Então, e aí, se o conselheiro ele não souber separar, ele vai passar por cima da autoridade desse gestor, e isso causa um problema muito sério dentro na cadeia de comando, que a gente fala de hierarquia e disciplina dentro de uma empresa que tem que ser observado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar Não, bastante é um cuidado. processo de transição, né? Às vezes até é melhor Sim, não sair direto, ficar no conselho, e talvez depois do conselho também, ver que, ó, realmente estou conseguindo me afastar e se sim, quiser sim, se desvincular, pode sair do conselho também, né? Mas eu acho que é um processo difícil, mas essas etapas ajudam também nessa sim. transição aí de saída da empresa. E a gente até recomenda, viu, Jorge? Assim, até o espaço físico seja uma coisa um pouco, assim, sabe, separado, assim dizer. Ali, como eu diria, o Monte Olimpo, ninguém pode entrar, só pode entrar se realmente a coisa for importante, né? Para justamente não haver essa mistura, né? E não atrapalhar essa transição entre novos gestores e antigos gestores. Então, esse é um erro muito comum que a gente vê em algumas empresas e acaba não dando certo, né? E acaba atrapalhando todo um planejamento que acaba feito. E aí tem a questão da figura do acordo de acionistas. O acordo de figura do acordo de acionistas é uma figura que está prevista na lei das SAs, então ele serve muito mais para uma sociedade anônima, que tem, né, as questões previstas na lei. Posso fazer plano limitado? Posso fazer um acordo de cotista, né? E aí vai ser um instrumento que vai ser um contrato que vai ser firmado entre as partes e tem que ser respeitado, que ele teria uma validade legal na eventual execução caso houver uma disputa, houver algum tipo de discussão, né? Pode até ir para uma arbitragem, de repente, né? Esse acordo de cotistas ou até um acordo de acionistas. Então, vai depender muito do que os sócios e os acionistas vão decidir, né? Ela serve para solução de questões cruciais da sociedade, em que exige um quadro de aprovação, então tem um impasse, né? Ou seja, eu quero investir ou adquirir aquela empresa, né, daquele segmento, ou ampliar, ou querer trabalhar no novo negócio. E aí tem acionistas que não concordam. Então, você pode criar um conselho, um acordo com isso para poder resolver essas questões de prazo, né? Caso contrário, se você não tiver isso, a continuidade da empresa fica comprometida. Vamos lembrar, né, que numa limitada, dependendo do tipo de discussão, você precisa ter de quórum de 3/4, mais de 75% de aprovação, e numa SA você tem que ter mais de 51%. Então, às vezes, nem sempre você consegue ter, né, esse tipo de quórum de aprovação. Vamos imaginar uma sociedade limitada de 3 sócios, né? 2 são 66%. Então, para poder resolver isso, você tem que ter algum tipo de acordo acionista para resolver esse tipo de problema. E aí, nós temos também a figura do código de conduta. Código de conduta, viu, Jorge, é uma coisa que não está prevista na lei. Não tem na lei, seja na lei das SA, seja na lei da, do Código Civil. O que é isso? É uma espécie de acordo de cavalheiros, no qual os sócios ou, né, acionistas se comprometem, né, para criar alguns princípios que devem ser observados na sucessão da empresa. Por exemplo, né, que a gente pode estabelecer nesse código de conduta. Né, o herdeiro, se ele quiser vir trabalhar na empresa, quais são as regras de entrada desse herdeiro? Eu posso já entrar como diretor? Eu posso entrar já como gerente? Eu já vou entrar já mandando? Não, não é bem assim. Então, uma empresa que realmente está preocupada com o planejamento sucessório, ela vai criar regras para esse herdeiro poder entrar, para ele poder, eventualmente, assumir o cargo de gestão da sociedade. Então, uma das coisas que eu já vi, e até funciona, o herdeiro só pode vir trabalhar na empresa depois de trabalhar em outras empresas. Então, ele vai primeiro pegar uma experiência em outro segmento, vamos imaginar, é um escritório de advocacia. Ele vai trabalhar em outro escritório de advocacia, pegar a experiência, pegar a maturidade e depois vem trabalhar aqui na empresa.
ele é uma empresa de indústria, vai trabalhar em outra indústria, algum segmento que possa complementar o que a empresa precisa, e aí ele vem trabalhar na empresa. Por quê? Ele vai aprender, primeiro, a obedecer para depois aprender a comandar. Então, é uma coisa assim que eu acho que funciona, né? Porque se a pessoa não tem experiência nenhuma, já quer ter cargo de gestão, o que vai acabar acontecendo? Ele não vai fazer coisas muito adequadas para a empresa, pode até comprometer, né? O Até é herdeiro tem que fazer. importante para fins de, vamos dizer assim, né, para os funcionários, quem estiver abaixo, ter um sentimento, vamos dizer assim, de legitimidade daquela pessoa na posição, né? E Porque senão, por isso, exemplo, o cara entra direto ali sem ter feito nada, os caras ficam, pô, né, quem é aquele cara ali, ó, tá ali só isso. porque o pai dele era dono da empresa, aquela coisa, né? Ficam, então, se o cara já tem experiência, já trabalhou, enfim, talvez seja reconhecido, fica mais, acho que o ambiente de trabalho também fica mais, né? Enfim, fica melhor, Mais saudável. Porque senão mais ficaria saudável. aquela a síndrome do filhinho de papai, né? Ou seja, ele está aí porque ele é filho do papai, né? Então vamos obedecer, é difícil que obedece na frente, só que pelas costas, principalmente antigos funcionários, pessoal que tem mais experiência, o que que eles vão fazer? Eles vão sabotar as decisões desse herdeiro porque eles não respeitam a pessoa, porque ela não tem experiência. E pior, né? Normalmente a pessoa não chega humilde, né, Jorge? Conquista a confiança das pessoas que já estão lá. É uma coisa assim, você está chegando agora. Então, vamos entender, vamos conquistar a confiança, o respeito daquelas pessoas, para depois eu começar a implementar aquilo que eu acho. Né? Então, ouve primeiro. Eu estou pensando em fazer isso. O que que vocês acham disso? Aí o cara fala, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Nós já tentamos por causa disso, disso. Então, você vai tentar a chance comum. Agora, se a pessoa já chega, não, vai ser desse jeito, qual que é o fim da história? Está fadada ao sucesso, porque vai ter muita coisa contra, né? Fazer. E geralmente acontece, né? A pessoa faz um MBA, né? Ou faz um cursinho online e já acha que, nossa, já sei tudo, né? Eu contratei o guru das estrelas e vou saber, vou conquistar. Só que assim, posso falar, cada empresa tem a sua realidade. Eu não posso, de repente, copiar, né, o que é bom para os Estados Unidos, para a Europa e querer implementar aqui no Brasil, porque a gente tem uma outra cultura, a gente tem uma outra forma de trabalhar. Então, isso tem que ser bem pensado, né? Uma outra coisa que funciona é o herdeiro, antes de pegar algum cargo importante, ele vai fazer estágio em todos os setores da empresa. Então, ele vai trabalhar no almoxarifado, no estoque, no arquivo, na parte financeira, vai aprender como a empresa funciona, que é claro, você tem que saber fazer para saber mandar, né? Então, se ele pegar essa experiência, aquilo que você falou, vai conquistar o respeito dos funcionários, se a pessoa, principalmente, for humilde, né? Ela tiver vontade e capacidade de trabalhar, as pessoas vão começar a olhar aquela pessoa como, não, essa pessoa veio para agregar, não veio aqui para simplesmente se aproveitar. Mas qual que é o erro mais comum? Né? Esse herdeiro não quer pegar pesado, né? Ele acha que é absurdo, né? Ele já, né, sou dono da empresa. Ok, você é dono, mas não aprender as coisas primeiro, para depois você assumir. Né? Tem um pouco de humildade. Então, isso tem que ter, verificar. A terceira coisa, e é uma coisa difícil, viu, Jorge? Na prática, o herdeiro tem que ter aptidão para trabalhar na empresa. Então, tem que verificar isso, porque o cara não quer aquilo. Ele não quer, ele está sendo forçado. Ele está fazendo aquilo para agradar o pai, ou agradar a mãe, né, ou agradar o avô. Só que assim, ele está infeliz naquela posição. Então, não adianta você trazer uma pessoa, ele pode ser sócio, acionista da empresa, mas não precisa trabalhar na empresa. Então, ele vai lá ser sócio acionista, vai participar de uma assembleia, eventualmente, vai participar, eventualmente, de uma decisão importante, mas não precisa trabalhar na empresa. Então, esse é um erro muito comum também que a gente vê nesses casos. Né? E o que acontece? O pai, a mãe, o avô, a avó não aceita esse tipo de realidade, né? E isso o que acaba fazendo? Atrapalha o andamento da empresa. Né? E esse código de conduta serve também para quê? Para solucionar eventuais questões familiares. Né? Então, coisas que poderiam eventualmente atrapalhar o dia a dia da empresa, você cria esse tipo de regras nesse código de conduta, eventualmente a sucessão, no caso de separação, e você não quer colocar no contrato social, você não quer colocar, não pode colocar no estatuto social, então você vai colocar nesse código de conduta. Né? Ele não tem uma força legal como, né, um contrato social, um contrato, mas é um documento firmado entre as partes, né? E pode eventualmente ser utilizado numa disputa. Né? Então, isso geralmente vai acontecer quando? Quando realmente tem uma briga por poder, briga por uma sucessão empresarial. Então, a gente recomenda desfazer esse código de conduta, porque, assim, se você cria essa política desde cedo, né, aquilo vira como se fosse um dogma, né? Ou seja, existe isso aqui, existe essas regras, existem esses 10 mandamentos da empresa que têm que ser observados e respeitados, né? Então, acho que isso acaba funcionando, que é uma coisa muito mais moral,
né, do que uma coisa realmente de força legal. E funciona dependendo do tipo de situação, né? Também o que é importante como etapa de planejamento sucessório, né, da implementação, né? Estabelecer a rotina de reuniões de assembleias entre sócios e acionistas, né? Então, isso também é uma cultura de criar, né? Ou seja, trazer os herdeiros que vão ser sócios, que vão ser acionistas, para participar dessas assembleias, dessas reuniões, né, de questões importantes, para poder eles participarem e também estabelecer a transição, né, dos antigos gestores para os novos gestores. Então, auxilia no processo de transição do antigo gestor para o conselho de administração. Então, no começo, você vai criar essas rotinas, né, em espaços menores, por exemplo, uma vez por semana, a cada 2 semanas, depois você vai espaçando à medida que a empresa vai andando sozinha. Então, depois você vai fazer uma reunião dessa uma vez por mês, ou a cada 2 meses. Então, realmente você vai decidir o quê? Questões estratégicas da empresa. Então, para o antigo gestor é bom porque ele vai se afastando gradativamente, né, da administração da companhia, e os novos gestores também eles vão aprendendo com a experiência e vão pegando, né, o jeito de como a sociedade deve se portar, né? Então, essa reunião acaba, ou a assembleia, né, serve para isso, né? Auxilia no processo da assunção dos novos gestores e educa todos sobre a nova política adotada da empresa. Então, aí, nesse caso, você vai estar implementando regras que vão ter que ser observadas, essas rotinas, e isso auxilia nessa transição entre os antigos gestores e os novos gestores. Então, antigos gestores para o conselho de administração, novos gestores para a administração da companhia. Então, são ações que devem ser implementadas que funcionam na prática, né, quando a gente vai implementar um planejamento sucessório. Aí temos a questão, né, também como etapa da Jorge, a questão da holdings familiares, que a gente vai falar num tópico específico de um vídeo que a gente vai falar sobre isso, mas é importante criar as holdings familiares, porque a holding é uma sociedade que ela passa a ser sócio-acionista da empresa operacional, né, no qual você pode criar uma só, se você não quiser criar mais, no qual essa holding vai ser como sócio as famílias, ou você cria uma holding para cada família. Eu recomendo criar uma holding para cada família, porque isso ajuda a você separar as questões familiares que vão ser discutidas nessa holding e não vão misturar numa holding só, né? E também não vão interferir na empresa operacional, tá? Outra Evitar coisa... disputa, né? Como? Evitar disputa, né? Sim, evitar a disputa também, né, de poder e sucessão que pode ocorrer. Então, você concentra isso nas holdings, que são sociedades que você tem aí. Então, cada holding familiar, qual é a vantagem? Se você tiver a sua, você vai criar as suas regras, né, de gestão. Você vai criar quais são, o que você quer naquele estatuto social, o que você quer naquele contrato social, né, se for uma limitada. Então, essa é uma das vantagens que a gente recomenda para as empresas. Né? Tem custo, né? Aquela coisa, tudo é questão do custo-benefício. Vai ter custo de implementação, de constituição, de manutenção, mas eu acho que no final vale a pena o custo de investimento para evitar futuros problemas lá na frente. Aquela coisa, barato sai caro, porque se você não faz isso, você vai deixar um problema para os seus herdeiros caso houver algum problema de falecimento, pode ser por acidente, por morte natural. Né? Outra coisa interessante, né, que tem que sempre se pensar. Lembra que eu falei que o negócio cresce numericamente e as famílias crescem exponencialmente. Então, uma coisa eu tenho uma empresa operacional, uma indústria, que fornece recursos para uma família só. Outra coisa tem esse mesmo fonte de negócio fornecendo fonte de recursos para 3 ou 4 famílias. Então, você vai ver, vai ter que dividir mais o bolo e você vai comer menos do bolo. Então, o que você tem que pensar? Cada família tem que pensar que, né, não vai depositar os ovos da galinha numa cesta só. Você tem que dividir essa cesta. Então, você vai criar, né, fontes de recursos para as famílias, como, por exemplo, de repente aquela família gosta de negócio imobiliário. Então, eu vou comprar galpões para alugar, eu vou comprar lojas comerciais, conjuntos comerciais para poder alugar. O outro gosta mais de comércio. Eu vou investir em shopping center, eu vou investir em lojas, eu vou investir em postos de gasolina, eu vou investir em estacionamento, né? Ou, de repente, eu vou investir em tecnologia. Então, você, dessa maneira, cria para cada família fontes de recursos alternativas para poder gerar mais recursos para poder fazer a manutenção daquelas famílias. E você não sacrifica a empresa operacional. Então, acho que isso é uma coisa importante que tem que se pensar. Porque o que vai acabar acontecendo? Essa empresa vai distribuir dividendo operacional, esse dividendo, né, se cair na mão dos herdeiros, vai ser gasto, e de repente você criar uma política de reinvestimento e poder gerar
outras fontes de recursos. E aquela coisa, tem que pensar sempre no futuro, né? Porque aquela empresa operacional é um negócio que a tendência é diminuir por causa, né, de outras concorrências, aí você está criando fontes de recursos para você não criar dependência da empresa operacional. Então, essa é uma coisa que tem que ser pensada, né? E tem que ser pensada na questão. E a gente fala, é um planejamento sucessório, então a gente pensa nisso também. Então, faz parte também, né, como etapa de implementação do planejamento sucessório. Contratação de gestores profissionais ou preparação dos herdeiros para assumir a gestão do negócio, isso é uma coisa que tem que ser feita. Então, se você identifica que o herdeiro não está preparado, não tem maturidade ainda, então, faz uma transição, contrata um gestor profissional para dar continuidade na administração. Esse herdeiro trabalha, de repente, como estagiário ou um nível menor, vai aprendendo a trabalhar na empresa e depois ele assume a gestão do negócio, né? Manda ele fazer cursos para poder aprender, né? Para poder trazer novas ideias para a empresa. Então, acho que isso é uma etapa que tem que ser pensada, né? Quando se pensa nessa sucessão empresarial. Contratação de auditoria externa também é importante, né? Para dar maior transparência para o negócio. Lembra que a gente falou nos vídeos passados, né? Ou seja, eu, de repente, não vou trabalhar na empresa, vou ser só sócio acionista, né? Então, eu tenho que ter confiança que aquele balanço que está me passando de informação, que o resultado, que o lucro daquela empresa, que o dividendo que eu estou recebendo, ele é adequado. Porque se eu não tiver segurança, né, se tivesse confiança que eu estou sendo roubado, que alguém está enganando, que o negócio está bem, eu tenho que ter alguém de fora para me dar essa segurança. Então, nada mais adequado que contratar uma auditoria externa para poder fazer isso. Vai proteger 100%? Não, sabe que não, né? Você viu, né, o caso das lojas americanas e outras empresas, mesmo tendo auditoria externa, Banco Pan-Americano, teve problema de fraude contábil. Então, mesmo com auditoria, você pode eventualmente passar por algum tipo de problema, mas isso vai te dar uma segurança maior. É o seguinte, olha, eu posso confiar nessa informação. E se você não tiver tranquilo, nada impede que você, por conta própria, possa contratar algum tipo de consultoria para ver a validade daquela informação. Então, esse é um ponto importante. E a auditoria, como eu falei para você, é uma vantagem, porque se a intenção dos herdeiros no futuro é fazer a venda do negócio e surgir uma oportunidade, a empresa auditada é muito mais fácil para poder ser vendida do que uma empresa que não passa por um processo de auditoria, né? Com isso tudo, o que a gente acaba conseguindo, né, com o planejamento sucessório? Viabilizar a continuidade e perpetuidade do negócio, que o negócio fica estável, fica seguro, ele fica transparente, né? Ele tem regras de governança corporativa, tem regras de fiscalização, tem uma série de condutas que a gente implementou, planejamento estratégico, uma série de coisas. Então, isso dá essa segurança para os sócios administradores e os grupos familiares, porque não precisa estar no dia trabalhando na empresa para ter isso, eu posso simplesmente ser investidor daquilo, ser sócio acionista, né? E isso faz com que a empresa seja valorizada. Então, uma empresa que fez todo esse processo, ela tem muito mais valor que uma empresa que não faz isso, né? Porque o mercado conhece, né, Jorge? Essa empresa ela tem um problema familiar, ela nunca foi auditada, ela faz caixa 2, ela faz práticas físicas flexíveis. Então, se ela for eventualmente objeto de algum compra alguma coisa, vai se pagar um preço muito menor do que ela realmente vale, né? Você vai reduzir com isso tudo eventuais contingências tributárias, previdenciárias, trabalhistas, cíveis, ambientais, porque você foi feito todo um trabalho de análise disso, de risco, né, de eventuais que a empresa tem, né? Possibilidade de atrair investidores para o negócio. Então, né, hoje, né, o Brasil, como o real está muito desvalorizado, né, é barato comprar empresas no Brasil. Então, se a economia der uma melhorada, então você vai atrair investidores para isso. Então, é uma oportunidade, né? E você consegue ter uma melhor visibilidade e da rentabilidade do negócio. Então, né, as ações que a gente falou no vídeo passado e essas etapas que a gente falou no vídeo de hoje servem para ajudar a implementação, né, do planejamento sucessório. Então, isso tudo, né, Jorge, ajudaria, né, uma empresa que realmente está preocupada com a sua continuidade. Até numa alienação, por exemplo, que nem a gente falou, para fazer um due diligence, vamos dizer assim, nessa empresa, e talvez essa empresa não fez um planejamento sucessório, né, bom, fez, mal feito, a empresa talvez os compradores vão desistir da, né, de
comprar essa empresa justamente por causa disso. Enfim, a auditoria não foi bem feita, a empresa tem muito sim. passivo, né, contingência. Enfim, então isso destaca a importância de fazer um planejamento bem feito, né, e, enfim, utilizando, se valendo de profissionais aí qualificados. A gente falou sobre isso também nos outros vídeos, sobre os profissionais necessários e tudo mais. E eu acho que isso mostra só a importância tanto dos advogados como dos outros, né, do contador, enfim, até do psicólogo aí no planejamento Sim, sim, sim. familiar, enfim, de todos esses profissionais que participam desse processo. E é assim, a nossa figura, né, Jorge? Assim como advogado tributarista, qual que é a figura nossa nesse processo todo, né? Junto com o plano sucessório, a gente vai fazer planejamento tributário, que a gente vai falar no vídeo, né, futuro que a gente vai estar gravando. Mas o que você falou, a gente acaba virando um conselheiro do dono da empresa, um conselheiro do administrador da empresa. Por quê? Como ele tem aquela confiança em você, você conquista essa confiança de como advogado, resolver questões, né, de disputa, de discussão, então ele vai confidenciar com vocês, às vezes, problemas pessoais, né? Então, você como advogado, você é uma peça-chave para fazer a implementação disso. E se você se juntar de profissionais sérios, né, que trabalhem em conjunto, né, porque é um time, né? Porque não adianta nada você trazer uma pessoa que vai jogar contra e quer pegar o seu lugar. Mas se você trabalha com esse psicólogo, esse consultor financeiro, você consegue fazer com que essa empresa seja continue, ela aumente o seu valor, né? Aumente o seu negócio, eventualmente seja interessante para alguém poder investir, comprar esse negócio, né? E fazer com que a empresa tenha continuidade. Estou no mudo aqui. Eu só ia dizer que a gente ia continuar com esses aspectos no próximo vídeo, para não passar muito aqui do tempo Sim, também. sim. Bom, bom. Mas no próximo vídeo, só dando spoiler, pessoal, a gente vai tratar sobre a holding, né, que enfim, todo mundo fica ansioso quando ouve planejamento sucessório, o pessoal já pensa em holding, né? Tem vários livros sobre isso, enfim. Então a gente vai entrar um pouquinho nesses aspectos. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo aí, quem assistiu, quem gostou. Também não se esqueçam de ver os vídeos anteriores, para quem está chegando agora, que a gente trouxe os aspectos mais introdutórios do planejamento sucessório. A gente, enfim, fez uns 3 vídeos sobre isso. Também falando sobre algumas etapas da implementação e os profissionais necessários para o planejamento sucessório. Então, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, volta lá e acompanha esses vídeos que a gente vai colocar antes, para vocês terem aí essa, essa linha, né, de raciocínio para chegar até aqui e para os próximos vídeos também. Mas, professor, muito obrigado pela parceria mais uma vez e até os próximos vídeos, pessoal. Não se esqueçam de dar um joinha aí para a gente e também, eventuais dúvidas, nos mandem no chat. Um abraço. Obrigado a todos, obrigado, Jorge. Então, pessoal, até a próxima. Até logo.